Do império dos homens para o império das leis. Na modernidade, todo país, seja ele grande ou pequeno, moderno ou atrasado, desenvolvido ou não, é regido por algum sistema de normas. É esse conjunto que regula as relações entre as pessoas, institui direitos e deveres individuais e coletivos, dispõe sobre atribuições, prerrogativas e poderes dos governantes. Enfim, disciplina a vida em sociedade de uma maneira geral. A igualdade de todos perante a lei é um dos elementos fundamentais de uma sociedade democrática. A forma como as leis são feitas e aprovadas também é um fator que vai definir se uma nação é ou não realmente democrática. Convidamos você, nessa videoaula, a conhecer como são feitas as leis, o chamado processo legislativo em nosso país, com ênfase para como nascem as leis na Câmara dos Deputados, que é uma das casas legislativas em nível federal. O conhecimento da dinâmica do processo legislativo é, na verdade, um instrumento importante para o controle social da atividade parlamentar, permitindo aos cidadãos compreender o trabalho legislativo e, a partir daí, acompanhar melhor a atuação de seus representantes no Congresso Nacional. Antes de passarmos a ver como funciona na prática essa dinâmica parlamentar, é preciso entender de onde vêm as regras que regulam os trabalhos legislativos. Quais são as fontes normativas do processo legislativo? No nível federal, que é o que pretendemos enfocar aqui, algumas normas de caráter mais geral vêm diretamente da Constituição Federal. É na atividade parlamentar que se estabelece quem está autorizado a apresentar as propostas e projetos de lei, qual o quórum necessário para que as votações tenham validade, por qual casa, Câmara ou Senado, deve ser iniciada a tramitação dos projetos apresentados, qual o destino a ser dado àqueles já aprovados, entre outras decisões inerentes ao percurso de formação das leis. O detalhamento das regras do processo legislativo se encontra nos regimentos internos da Câmara, do Senado e no regimento comum das duas casas. A propósito, não custa lembrar que o processo legislativo brasileiro, no nível federal, é do tipo bicameral, isto é, envolve a participação de duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. É bom esclarecer que Câmara e Senado trabalham na maior parte das vezes de forma independente e autônoma, seguindo cada qual suas próprias regras de funcionamento. Apenas em relação à tramitação de algumas matérias bem específicas é que o trabalho das duas casas precisa ser feito de forma integrada e simultânea. Nesses casos, as regras aplicáveis são as do regimento interno do Congresso Nacional, também chamado de regimento comum. Otto von Bismarck foi um diplomata e político prussiano e uma personalidade internacional de destaque no século XIX. Teve uma participação importante na unificação da Alemanha e foi seu chanceler. Fez vários discursos e pronunciamentos que ficaram famosos, dentre os quais uma frase curiosa sobre o processo de produção das leis. Leis são como salsichas. É melhor não saber como são feitas. Uma diferença fundamental entre salsichas e leis é que as salsichas você pode escolher não comê-las e assim não se importar muito em saber como são feitas. Enquanto que as leis, nós não podemos optar por não nos sujeitarmos a elas. E aí talvez seja uma boa ideia sabermos como as leis são feitas, como as decisões legislativas são tomadas, já que elas vão influenciar toda a nossa vida a todo momento. O processo legislativo, então, ele interessa não apenas aquelas pessoas que trabalham diretamente com a produção das leis, ou com o governo, ou com aquelas parcelas mais politizadas e organizadas da sociedade. Ele interessa a nós todos como cidadãos, já que o seu produto final terá que ser consumido por todos. E quanto melhor a qualidade desse produto, certamente melhor serão as nossas relações sociais, melhor será a vida de nós todos. Muito bem, feitos esses esclarecimentos preliminares, vamos agora começar a conhecer
passo a passo, o processo de elaboração de uma lei federal no Brasil. O foco de nossa atenção será concentrado nos trabalhos desenvolvidos na Câmara dos Deputados, que é a casa do Congresso Nacional onde o maior número de propostas e projetos de lei são apresentados.